Caros amigos do canal Rossano Sobrinho, para quem não me conhece, eu me chamo Clóvis Portes e eu estou tendo a oportunidade de apresentar, juntamente com o nosso amigo Rossano, algumas considerações no seu canal. E essa nossa primeira fala, ela tem o caráter de ser informativa e esquematizar, de certa forma, o propósito nosso sobre o que nós iremos comentar ao longo do período em que nós estivermos aqui juntos. A nossa proposta é falar sobre filosofia espírita. E essa proposta se traduz por um sentimento que nós trazemos dentro de nosso movimento, de que o Espiritismo é uma religião. E tendo comportado os seus expositores como religiosos, nós tivemos uma grande perda no que toca às questões da intelectualidade e da profundidade da doutrina que a doutrina nos propõe. Nós ficamos sempre na superficialidade, porque o religiosismo tende a acomodar o homem, na esperança de que a divindade possa resolver todos os seus problemas. E no nosso meio não foi diferente. O Espiritismo vindo para o Brasil, depois da sua organização em território francês, ele encontra um terreno fértil nas mentes brasileiras, afeitas ao religiosismo, ao misticismo, às crendices, e ele deixou de ter o seu caráter de filosofia e de ciência. E ao longo do tempo isso foi se acumulando. Nós fomos inserindo em nossas atividades todo ritual religioso, todo ritual que leva às comemorações, às festanças, aos cânticos, sem qualquer crítica nossa àqueles que têm essa vertente. Mas o que nós queremos dizer é que deixou-se de lado a questão da filosofia. E a primeira obra espírita que nós conhecemos, que é o Livro dos Espíritos, ela traz na sua primeira página, logo no cabeçalho, ela traz aquela frase, filosofia espiritualista. Ou seja, o conteúdo do Livro dos Espíritos é uma filosofia. E quando vai fazer a conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreve num de seus parágrafos que a força da doutrina espírita está na sua filosofia. A força não está em revelações bombásticas, qualquer que seja, porque qualquer revelação pode ser contestada, mas a filosofia é aquilo que faz pensar o conjunto da situação, o conjunto de uma doutrina para dar a ela uma racionalidade. Isso é que de fato pode convencer alguém mais lúcido, pode modificar o panorama social quando as pessoas entenderem essa filosofia espiritualista. A filosofia espiritualista leva o homem a compreender que nós somos seres espirituais transitando temporariamente pelo corpo de carne, numa travessia limitada do berço ao túmulo, e por isso mesmo ele entende a vida com mais profundidade. E quando nós dizemos que a doutrina é consoladora, ela é absolutamente consoladora, não é porque alguém nos disse que ela é consoladora, mas é porque nós temos um corpo de entendimento na sua filosofia, na maneira de pensar a doutrina, na maneira de pensar a vida, que nos faz entender o porquê do sofrimento, o porquê da dor, nos faz suportar com dignidade as agruras da vida, e nos faz, portanto, entendendo a vida, nos faz, portanto, muito bem, nos consola, nos dá ânimo para vencer a procela existencial. Então esse conjunto de ensinamentos que forma a maneira de pensar do espírita é a filosofia espírita. E nós nos propusemos a falar em doutrina espírita com esse viés.
o viés da lógica, desmitificar e desmistificar algumas coisas que são, no nosso movimento, absurdas, crendices, etc., que não convêm e que até maculam a credibilidade da nossa doutrina. E levam, muitas vezes, muitos de nós, àquele comodismo, porque nós, os espíritas religiosos, transformamos o catolicismo em espiritismo, nada mais do que isso. Os santos católicos passaram a ser os santos espíritas, que nós damos o nome de Emanuel, de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, etc., etc., e nós trouxemos a mesma estrutura filosófica do catolicismo. Isso que não pode acontecer, porque senão nós estamos repetindo ao longo dos séculos costumes, maneiras que escravizam a nossa mente. E a doutrina espírita é libertadora. Por essa razão, nessa primeira fala, eu quero fazer essa primeira abordagem. Nós estamos falando, ou nós estamos propondo falar, de doutrina espírita, sem dar maior valor à filosofia, à religião ou à ciência, mas tratando-a como um todo, entendendo a sua filosofia, entendendo o seu modus operandi, a sua maneira de trazer ao homem a lucidez do entendimento a respeito de quem ele é, ou de quem nós somos, o porquê estamos aqui, porquê sofremos. A questão da dor, do destino, como disse Leon Denis muito bem, essas questões que nós estamos vivendo no mundo, num momento crítico da humanidade, sem as respostas adequadas. E se nós vamos procurar numa literatura espírita essas explicações, poucas pessoas têm acesso à literatura espírita, ou as pessoas encontram literaturas sem o conteúdo e a profundidade necessária. Nós não queremos ser mestres nem doutores nesta questão, mas ajudar a pontuar questões que valham a pena para o entendimento nosso e a nossa travessia harmoniosa desse período encarnatório que é desafiador para todos nós. Muito obrigado.